E hoje eu quero falar um pouquinho sobre igreja em movimento. Por que igreja em movimento? Mas pode deixar essa imagem, não coloca aquela outra não, deixa esse aqui, eu quero que as pessoas fiquem olhando para isso. Durante todo o mês de janeiro, essa imagem precisa estar aqui. O ano do mover apostólico. Mas nós precisamos entender o que isso significa, né? Talvez isso fique um pouquinho vago para nós. E durante todo esse mês de janeiro, talvez eu vou juntar fevereiro e março. E nós vamos entender o que é viver o mover apostólico. Há uma bênção para aqueles que decidem viver debaixo desse princípio. Veja bem, e eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 20, no verso 21. Eu deixo falar de maneira pessoal aqui com vocês. Quando eu digo pessoal, eu digo para nós como igreja, como Reviver. Nós somos uma igreja jovem, mas já com tempo suficiente para frutificar. Nós temos 11 anos de existência, e nesses 11 anos de existência, a gente vem dando frutos, mas estava conversando com o pastor Renan, ele disse uma coisa que me deixou intrigado. Ele disse o seguinte: a frutificação que nós tivemos, ela é graça. Ela não é fruto de uma intenção e de uma submissão plena. E eu concordo com essa afirmação. Eu acredito que esse ano nós vamos nos submeter integralmente ao que Deus espera de nós como igreja. Por isso, nós vamos entender tudo isso. João capítulo 20, no verso 21, diz o seguinte: novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Aleluia, vou ler novamente. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Feche os olhos e vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos dê a revelação de que precisamos. Me ajuda a transmitir aquilo que eu não for capaz de fazer, que o Senhor revele ao coração de cada um pessoalmente, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas então, o que é o mover apostólico? É um mover de envio, de uma igreja que está se movimentando em direção ao propósito que Deus estabeleceu para ela. É importante que a gente entenda que como igreja nós temos um propósito, como família nós temos um propósito, como indivíduos nós temos um propósito. Se você não crê nisso, eu oro para que o Espírito Santo ele abra os seus olhos, para que você tenha a revelação pessoal de que você precisa, para que você não fique de fora do plano de Deus para a sua vida, para a sua comunidade, para a sua família. Porque Deus tem um plano em todos esses âmbitos, em todas essas áreas para a nossa vida. E o mover apostólico nada mais é do que uma igreja missionária, enviada, uma igreja fundamentada, madura, que se movimenta em direção ao propósito de Deus. Nós não sabe o que é uma igreja apostólica? É essa igreja que está em movimento e ela não está atrás de bênçãos. E eu já quero começar aqui falando de um ponto primordial para a gente. A igreja apostólica, quando a gente está falando de igreja apostólica, nós estamos nos referindo aos apóstolos, os 12 apóstolos, os apóstolos iniciais, os apóstolos fundamentais. Eles não se moviam por bênçãos, você não vê eles atrás de bênçãos. Isso também não significa que eles não recebiam tais bênçãos, porque nós vemos o mover de Deus, mas eles não se moviam atrás de bênçãos. E mover apostólico é um movimento de uma igreja que não está atrás de bênção, mas o mover que acontece no meio de uma igreja que entende que já é abençoada. Olha a diferença entre uma coisa e outra. Você percebe que você vem ao culto querendo dar alguma coisa para receber alguma coisa? Chega um momento que a gente tem que parar de viver esse evangelho, que não dá mais. Que esse evangelho ele é até aceitável por conta da nossa imaturidade. E eu aproveito para dizer que em 2026 vocês vão comer alimento sólido, irmãos. Vocês vão comer alimento sólido. Acabou leitinho para as crianças. Agora chegou a hora de você começar a entender verdades sólidas da palavra de Deus. E aí você disse: pastor, tudo que você ensinou é leitinho? Não, obviamente não, mas tem muita coisa que era elementar. Agora nós precisamos começar a avançar para o que realmente, qual é o nosso propósito como igreja. Eu sempre digo que a gente costuma dizer, né, que na verdade a gente convencionou de que assim,
o propósito do evangelho é me salvar. Cara, se o propósito do evangelho fosse só te salvar, ao te salvar, ele te matava logo para você não correr o risco de você pecar, você ir para o céu. Mas se ele nos mantém aqui, é porque ele tem um propósito para nós, tanto individualmente quanto coletivamente. Significa dizer que há uma missão a se cumprir. E é isso que nós precisamos viver. Nós precisamos sair desse lugar onde tudo que a gente faz é visando receber alguma coisa. É com a intenção como um pagão, de agradar uma divindade para receber uma bênção dessa divindade. É assim que os pagãos eles viviam. É assim, por exemplo, na mitologia grega, se um grego quisesse, por exemplo, sei lá, agradar o deus da colheita, ele precisava fazer ofertas e oferendas e serviços para esse deus, para que ele pudesse se agradar e mandar chuva, por exemplo. Cara, não é esse tipo de relação que Deus quer ter conosco. Deus quer ser Senhor da nossa vida, acima de tudo, nos levando e nos conduzindo para cumprir o nosso propósito. Então essa mudança de mentalidade representa aqui o mover apostólico, onde nós vamos nos mover por propósito. É quando a gente tira os olhos de nós mesmos. É quando a gente para de vir ao culto porque eu quero alguma coisa. É onde o Senhor está no centro. É onde Ele está governando todas as coisas. Agora, é curioso que quanto mais você abre mão das coisas dessa vida, mais o Senhor te abençoa. Porque eu estava lendo, esse final de semana nós estávamos buscando o Senhor, e nós estávamos lendo juntos um livro. No livro tem a história de um cara chamado Máximo. Ele odiava o nome dele, odiava o nome Máximo. E aí então, quando ele, antes de morrer, ele disse para a família dele que quando ele morresse, é uma historiazinha tosca, mas ela é interessante. E aí quando ele morresse, ele não queria o nome dele na lápide. Ele queria um texto qualquer, menos o nome dele. E aí aconteceu que a família colocou lá: aqui jaz um grande homem, um grande marido, cuidava da família, era um grande amigo, era um homem honesto, um homem correto, que abençoava as pessoas. E aí fez um texto bonito e lindo sobre o cara. Todo mundo que passava olhava para o texto e lia e dizia assim: esse cara é o Máximo. Ou seja, aquilo que ele odiava ser chamado pelo nome. Porém, e aí o que o autor do livro fala quando ele conta essa historinha? Homens e mulheres de Deus que se movem na unção de Deus, eles não precisam buscar bênçãos, porque elas alcançam eles. E essa é a verdade bíblica. As bênçãos te alcançarão. Então eu vou te falar uma coisa, irmão. Para 2026 não é um ano para você vir buscar bênção aqui. É um ano para você entregar alguma coisa para o Senhor. É um ano para você colocar os seus dons e talentos a serviço do Senhor. É um ano de você influenciar pessoas. É um ano de você se movimentar pelo outro e não por você. É o momento de você agora olhar para fora, para além de você mesmo, e começar a olhar para outras pessoas. Porque o evangelho não é sobre mim nem sobre você. É sobre o outro. É sobre nós. Então nós precisamos nos colocar debaixo dessa visão. Lá em João capítulo 15, eu quero começar. Eu estou dizendo que eu estou começando há um tempão, né? Porque ainda estou só introduzindo a mensagem. Mas coloca João 15, 2. Eu vou começar com isso aqui, porque o mover apostólico é um mover de movimento que gera frutificação. Frutificar, e eu vou pregar uma mensagem específica sobre esse texto, mas eu preciso introduzir esse texto aqui porque eu preciso que você entenda uma dinâmica espiritual a partir dele, que é a seguinte: bota o verso 1 para dar contexto, né? É melhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Bom, eu quero com esse texto ressaltar uma coisa interessante aqui. Eu vou pregar sobre ele no momento específico, no momento oportuno, mas eu já quero usá-lo para definir uma coisa aqui com vocês. Vamos lá. O que é cortar o ramo? Estamos falando do quê? É convencional entre os teólogos que cortar o ramo está falando de salvação. Sim, está falando de salvação. Agora é importante fazer a leitura correta. Seria mais ou menos assim: ele corta
todo ramo que estando em mim não der fruto. Primeiro, esse estar em mim é um estar externo. Aqui existe toda uma questão teológica que eu vou tentar explicar para vocês, ver se vocês entendam. No original grego, essa palavra estar não existe. É estando em mim. Só no original grego está assim, ó. Todo ramo em mim. A palavra, o em mim, no grego, ele só é definido se essa pessoa tem uma relação profunda ou não pelo contexto. Ele não define a profundidade da relação. Quando a gente está lendo aqui que alguém que está em Jesus, que não der fruto, ele corta, significa dizer que essa é uma relação que não é profunda. Ou seja, uma relação externa. Alguém pode parecer estar com Jesus, mas ele não dá fruto e por isso corta. Agora, é importante que se diga o seguinte: não é que alguém salvo, em crente, filho de Deus, perdeu a salvação porque não frutifica e porque não ganha alma, porque não amadurece. Não é isso. O texto está dizendo o seguinte, ó: alguém que não frutifica, que não ganha vidas, nem chegou a ser salvo. É diferente, porque você pode se julgar alguém salvo, mas você não frutifica. Se você não frutifica, a Bíblia está dizendo que você ainda não é salvo. É simples assim. Por quê? Por que eu digo isso? Por que eu posso afirmar isso com segurança, biblicamente, teologicamente? Porque, primeiro, Deus não nos tiraria a salvação de maneira tão arbitrária assim. O que esse texto está mostrando é o seguinte, ó, é que todo salvo, ele revela a sua salvação por meio de frutificação. Se eu não frutifico, existe uma grande probabilidade de não ser salvo. Isso aqui é uma convenção teológica. Não é minha opinião. Isso é teologia. Você pode pegar qualquer livro de teologia sistemática sério, só não pode ser neopentecostal. Nem sei se existe teologia neopentecostal, porque que vai pregar um monte de heresia. Mas pegue teólogos renomados, teólogos sérios, reformados, leia-os, e nós teremos essa interpretação do texto, que o ramo ele é cortado é porque ele não tem uma relação profunda com Jesus. Então não é alguém que foi salvo, é alguém que achou que era salvo, que pensou ser salvo. Mas e qual é a evidência de que ele não é salvo? Ele não tem frutos nenhum. Ele não tem fruto algum. Quando eu digo fruto algum, porque existem 3 tipos de frutos, que na verdade ele é um só, mas ele é progressivo, digamos assim. O fruto de arrependimento, que está falando ali do início da nossa caminhada cristã. Está lá em João 3, que ele fala para os fariseus: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Esse fruto, ele está falando do abandono do pecado imediato, de algumas mudanças de comportamento. Depois ele vai falar do fruto do Espírito, que aí está falando de maturidade, de caminhada, de prosseguimento, de perseverança, de crescimento. Então essa pessoa cresceu. E aí no final, essa pessoa, o último tipo de fruto que alguém produz é vidas, são vidas que ela ganha. Por quê? Então ela nasce, ela cresce e ela transborda. Essa é a dinâmica da vida espiritual. Então você já nasceu ou não, só vamos saber se alguém nasceu se ela é capaz de frutificar nos 3 níveis. Só sabemos se alguém nasceu do Espírito se ela frutifica nos 3 níveis, se ela abandona o pecado, se o fruto que é um só, que está lá em Gálatas, é gerado nele ou nela, e por consequência ele influencia ou ela influencia outras pessoas. Então é importante. Então o que nós temos nessa questão de frutificação? Nós temos o fruto do arrependimento, essa evidência iniciada. Nós temos o fruto do Espírito, que é essa evidência sendo formada. E aí o fruto em outras pessoas, que é a evidência de vida se multiplicando em outras pessoas. A dinâmica do reino é sempre assim, irmãos. Desculpa eu te informar, mas se você não vive essa dinâmica, você corre o risco de você não ter nascido de novo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Significa, bota de novo, deixa lá João 15. Às vezes eu fico pensando, eu lembro de João dizendo assim, que aqueles que foram embora, que nos abandonaram, saíram do aprisco, eles nunca foram do nosso aprisco. Que a grande verdade, João fala isso, o apóstolo João lá, já na sua epístola,
A grande verdade é essa, que a gente percebe pessoas que estão caminhando na vida cristã, elas não estão amadurecendo, elas não estão crescendo, elas não estão frutificando em nenhum aspecto. Daqui a pouco a gente vê o irmão voltando para o pecado, ou a irmã voltando para o pecado. A verdade é que, e a gente tem que falar isso, abordar isso em discipulado, nos nossos discipulados, a verdade é dizer, querido, você ainda não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo à luz da palavra, você precisa começar a frutificar. Você precisa começar a dar fruto de arrependimento, você precisa começar a dar fruto do Espírito, e você precisa começar a influenciar pessoas. Ah, pastor, mas eu acabei de me converter. Ok, cada um vai ter que dar fruto dentro do seu tempo, mas você já pode falar de Jesus para alguém, você já pode contar o seu testemunho, você pode de alguma maneira influenciar pessoas. Então, porque onde há um mover apostólico, tem pessoas nascendo, crescendo e se multiplicando, nascendo, crescendo e se multiplicando. Mover apostólico é isso. Agora, te falar uma coisa, irmãos, me permita lhe confrontar em amor, trazendo reflexão. Você tem quase 10 anos, 15 anos de fé, você não ganhou uma alma para Jesus. Isso indica alguma coisa séria, seríssima, que você pode ser um baita de um religioso, mas não alguém onde a vida de Deus flui. João capítulo 7, verso 38, coloca esse texto aí. Eu acho que não estava aí na lista que eu te dei, mas esse texto tem vindo sempre à minha memória quando eu estou aqui ministrando. João 7,38 diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Para que serve? Qual o propósito de que do nosso interior fluam rios de águas vivas, senão para matar a sede de outros? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Mas o tempo tem passado, e a única coisa que tem acontecido é isso. O tempo tem passado para alguns. Não há frutos, não há o que apresentar, não há o que mostrar a Deus. O significado bíblico da palavra apóstolo é enviado. É alguém enviado com missão e autoridade delegada. Então significa dizer, lá em Efésios 4, nós temos lá o título apóstolo, mas antes de ser um título lá, de ser uma função ministerial, é um princípio bíblico. A igreja se move pelo princípio apostólico. E os apóstolos, os primeiros discípulos, receberam isso de forma representativa lá em João 20, 21, que nós acabamos de ler. Jesus acabara de ressuscitar. Eles estão reunidos. Jesus aparece para eles. Vai ser praticamente um dos últimos diálogos. Depois Jesus ainda fala com eles, mas um dos últimos diálogos Jesus diz: eu os envio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Coloca João 20, 21. Assim como, no original significa assim, a partir deste modelo. Pai seja com vocês como o Pai me enviou. Como o Pai me enviou. Como o Pai é modelo. Significa dizer que aqui está sendo posto modelo para a igreja. Ah, mas foi para os apóstolos. Os apóstolos estão recebendo de maneira representativa aquilo que serviria para toda a igreja, para todo cristão, para todo mundo que nasceu de novo. Eu os envio. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o que é um mover apostólico? É parar de olhar para si mesmo. Não se trata, irmãos, e assim, ó, isso aqui é alimento sólido, sabe? Por quê? Porque se eu falar daqui do púlpito e disser para você assim, meu irmão, você precisa parar de pensar em você, e isso te ofender, significa dizer que você não entendeu o evangelho. Você ainda não entendeu. O evangelho é isso. Olha o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios: em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Na igreja opera a morte do eu, para que nasça a vida naqueles que não conhecem o Senhor. A nossa glória não está em nos amar, está em amar o Pai e ser amado por Ele. Amor próprio, irmãos, quem propõe isso é o mundo. E eu não estou dizendo que não existe algum nível de respeito próprio, de amor próprio que o cristão vive, mas ele não precisa disso quando ele já é amado. Ele não precisa se amar se ele já é amado.
Aí muita gente diz assim, não, mas a Bíblia diz, né, que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Isso aqui não é uma exortação de Jesus dizendo se ame. É Jesus constatando um fato. Você já se ama. É natureza do homem se amar. Agora aprenda a amar o outro como você se ama. É diferente. É outra interpretação bíblica. É outra dinâmica bíblica. Nós precisamos aprender a amar o outro. E o mover apostólico aponta para fora, para além de nós mesmos, não para nós. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Eu ainda vou pregar sobre esse texto especificamente, porque tem tanta verdade bíblica aqui, maravilhosa, mas não é o propósito no momento. O que eu quero trazer com esse versículo a priori é: os nossos olhos precisam estar voltados para quem está perdido. Os nossos olhos precisam estar voltados não para a bênção que eu preciso. Eu preciso. Deus sabe suas necessidades, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você está precisando. Mas a pergunta é: quanto você vai olhar para o que Deus quer? Porque parece que a dinâmica da vida cristã de muita gente tem girado em torno de Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus eu preciso, Deus que necessidade. Existem duas necessidades legítimas, a sua, elas são legítimas. Eu não estou as desmerecendo. Mas também existe a necessidade do reino. Qual vai ser prioridade? Essa é a pergunta. E aí como é que resolve então esse conflito? Se tem as minhas necessidades e tem a necessidade do reino. E aí às vezes eu penso, mas se eu não resolver minhas necessidades, ninguém resolve. Aqui é questão de fé. Eu vejo homens que decidiram cuidar das coisas de Deus e Deus os proveu em todas as suas necessidades. Agora, se você não crê nisso, se você não tem fé para se mover nessa forma, certamente você não viverá isso. Mas aqueles que decidirem viver por fé, acreditarem que Deus é poderoso, aquela pessoa que olhar para isso assim: olha, Senhor, tá aqui, ó, eu tenho minha necessidade, porém se eu trabalhar para suprir só as minhas necessidades, eu vou deixar o propósito de lado. Então eu vou me arriscar, porque fé envolve algum nível de risco. Eu vou me arriscar em algum nível para eu viver o propósito, crendo que o Senhor vai fazer um milagre aqui nas minhas necessidades. Eu vou dar um exemplo que para mim ele é marcante na vida de uma discípula que nós tínhamos quando nós éramos lá do CNV. Ela tinha um mercadinho e ela não ia para qualquer tipo de evento, porque ela dizia o seguinte: bom, eu não posso sair porque final de semana é o que eu mais vendo no meu mercadinho. E a gente respeitou por muito tempo, a gente não forçou nada. Mas chegou uma vez que o Espírito Santo nos orientou a mover, a instigar ela em fé e dizer: minha irmã, Deus vai suprir você. Segunda-feira Deus vai suprir você. Ela, será? Vai. Você vai ter que ter uma experiência com Deus. E ela aceitou o desafio. Nessa época era para ela ir para o encontro com Deus, se eu não me engano. Aí ela foi para o encontro com Deus, meio receosa, meio temerosa. Foi para o encontro, chegou lá, foi abençoado, voltou a abrir o mercadinho segunda-feira. Ela nem abria segunda porque ela dizia que segunda não dava ninguém no mercadinho. Aí disse que quando ela abriu segunda-feira, ela vendeu mais do que teria vendido em todo o final de semana dela. É questão de fé. É questão de fé. Eu poderia abrir aqui espaço para testemunho. Eu sei que tem gente que tem testemunho aqui disso aqui, de que decidiu crer, que colocou alguma coisa na mão do Senhor, que colocou em risco, parou de olhar só para si e olhou para o propósito e vivenciaram um mover espiritual de Deus. Nós estávamos esse final de semana, como eu disse, num processo de consagração, buscando o Senhor, e nós fomos estudar Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé. Nós não encontramos nenhum milagre pessoal naquele capítulo. Não tem ninguém que diz assim: eu recebi um milagre pessoal porque busquei, porque pedi. A única personagem bíblica lá que apresentou que recebeu um milagre pessoal foi Sara, mas ela não pediu por esse milagre. O Senhor fez uma promessa, ela creu. O Senhor a escolheu, soberanamente escolheu ela: vou te dar um filho. Ela era estéril. E Deus disse: eu vou te dar um filho. Ela ainda ficou assim: será? E Deus foi lá e cumpriu. A questão é que a gente só vive milagre quando a gente para de olhar para a gente mesmo, porque Deus não vai fazer milagre para acalentar o ego, a vaidade de ninguém.
A maior de todas as tentações de Jesus não foi aquela que ele viveu no deserto com Satanás. A maior tentação de Jesus é aquela que eu e você colocamos ele diariamente. Prova que o Senhor é Deus, fazendo o que eu quero. Quantos de nós fazemos isso? É a maior de todas as tentações que Jesus resiste. Sabe por que ele não faz o milagre? Porque ele não vai dar show para você, para que você creia. Ou você crê o que ele fez na cruz, ou ele não vai fazer nada. Ou você simplesmente decide crer e se submete ao propósito dele, ou você também não vai viver nada, absolutamente nada. A gente ama citar Romanos 8,37, né? Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente esquece de ver o parte B do texto, que foram chamados segundo o seu propósito. Precisa ler todo, não pode tirar texto de contexto, porque vira pretexto para carnalidade, para coisas que a Bíblia não disse para nós fazermos. Então, mover apostólico, olha para a pessoa que está do seu lado e diga aí, mover apostólico é tirar os olhos de si mesmo. Diga para ele assim, com o dedo de profeta, tirar os olhos de você mesmo. Isso aí. Mover apostólico é um mover a maturidade e não a infantilidade. Efésios capítulo 4, versos 11 e 13, coloca aí. Eu já preguei sobre isso algum tempo atrás. Também eu tenho um tópico aqui que eu quero me deter um pouco mais. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Te garanto que você é um desses 5. Você está dentro de um desses 5. Ou você é um apóstolo. Aí quando você volta lá. Aleluia, glorifica Jesus aí. Ou você é um apóstolo, não no sentido do título, eu sou um apóstolo. Você tem um mover apostólico, você tem uma visão de crescimento. Você só pensa em crescer, em conquistar. E aí você vai pegar todo esse impulso que muitas vezes você usa para você mesmo, e você vai transferir para o reino. A evidência é que esse impulso está dentro de você. É igual o evangelista. O impulso do evangelista está aí. O cara é um vendedor, ele vende tudo. Tudo que aparece na frente dele, ele vende. Ele convence todo mundo, fala com todo mundo. Tem facilidade em fazer amizade. Está aí. O potencial está aí. Agora usa para o reino. Usa para o reino. O potencial do profeta está aí. O profeta é aquele que gosta de alinhamento, aquele que gosta de todas as coisas certinhas. E muitas vezes Deus está querendo usar ele para apontar uma direção, mas ele se acovarda. O potencial está aí. Você tem um dom ministerial que Deus colocou sobre a sua vida. Todos nós, não tem ninguém que possa dizer, não, eu não tenho. Você tem. Você só precisa se mover em fé e colocar isso à disposição do reino, porque hoje você usa esse talento para o seu próprio benefício. E sabe o que faz um falso profeta? Não é ele profetizar errado, é ele ter um dom de Deus e usar para benefício próprio. Balaão era um falso profeta, não porque ele mentiu, porque ele liberou profecias verdadeiras, mas todas as profecias dele visavam lucro, e isso fazia dele um falso profeta. Não o fato dele falar profecias erradas. Falso profeta, ele vai falar coisas verdadeiras, ele vai ter um dom verdadeiro, ele vai ter um dom legítimo, mas ele vai usar só para o seu benefício. Você é um falso profeta, um falso crente, que tem dons e talentos, mas usa só para os seus benefícios? Pense sobre isso. Aí, vamos continuar a leitura do texto. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versos 12, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Esse é o mover apostólico. O mover apostólico, ele gera um crescimento equilibrado. Está todo mundo cumprindo com as suas funções. Eu já preguei isso. Quando você coloca o seu dom a serviço do reino, quando você se coloca à disposição do reino, você me abençoa. Quando você me abençoa, eu sou edificado. Quando eu coloco o meu dom a serviço do reino, eu te abençoo. Quando eu te abençoo, você é edificado. Agora é o seguinte, não pode ficar descompensado, onde só eu uso o meu dom e você não usa o seu para me abençoar. Está errado. Não é bíblico, não é correto, não agrada o coração de Deus.
Ah, pastor, mas o meu dom, ele é tão simples, não interessa, ele vai me abençoar, não importa. Não importa qual é o seu dom. Ah, o meu dom é ser hospitaleiro. Maravilha! Como a gente precisa de gente hospitaleira. Como a gente precisa de gente que coloca sorriso da orelha a orelha para receber os outros, para abraçar os outros, para ser gentil com os outros. É maravilhoso. Às vezes eu não sou tão assim. Por exemplo, se dependesse só da minha hospitalidade, acho que a gente ia embora aqui da igreja, porque às vezes eu passo e nem percebo, às vezes eu estou voando na maré. Eu sou o tipo de pessoa centrada nos meus pensamentos que eu esqueço da vida. Mas tem gente que não. Tem gente que gosta de, sabe, de estar com pessoas, de dar sorriso, cara, e a gente precisa disso. Então, não importa qual seja a realidade do seu dom, nós precisamos disso. E gente madura, que anda debaixo desse mover apostólico, coloca o seu dom à disposição. E aqui é que eu entro no ponto que eu quero me deter mais. No mover apostólico não há retenção. Atenção, isso aqui, ó. Não há retenção. Lá no decreto, tá lá, não haverá retenção. Eu fiquei tão chocado com essa frase, que eu vou pesquisar sobre isso. O que significa? Não haverá retenção. Eu sei que lá no decreto ministerial, lá no decreto apostólico, pastoral, tinha um objetivo de dizer o seguinte: se a igreja local tem um pastor e tem uma obra para se abrir, o pastor não vai reter esse pastor local e vai enviar esse pastor. Até falei, Renan, cuidado, pastor. Eu falo assim, Senhor, falar, não tenho o que fazer. Mas a ideia é essa, é que os pastores não retenham pastores em suas igrejas. Ok, eu fiquei pensando, tá, mas como é que é isso na igreja local? Ok, para mim como pastor eu entendi. Mas como é que isso funciona na igreja? E eu comecei a meditar sobre isso. Eu achei muito interessante. Primeiro, eu quero usar 2 Timóteo 2,2 para fundamentar o que eu vou falar agora. Diz o seguinte: o que de mim ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Esse é o princípio do reino. Eu não vou reter nada. Primeira coisa que a gente retém: palavra. A gente retém o que a gente aprende com a gente. Você aprende, fica contigo. Você não compartilha com ninguém, seja no culto, seja na sua vida devocional. Meu irmão, você precisa passar adiante, compartilhar o que você recebe de Deus. Acordou pela manhã, você fez seu devocional, e eu espero que todos estejam fazendo tenha sua vida devoção, sua vida devocional, que busquem o Senhor. E ao receber algo de Deus, meu irmão, você pode compartilhar com alguém. Imagine você sentado do lado de alguém do seu trabalho, conversa vai, conversa vem lá, e de repente surgiu oportunidade. Primeira coisa, mover apostólico, você está atento às oportunidades para você compartilhar a palavra. É alguém te deu uma deixa, disse, rapaz, e falando nisso, Deus falou uma coisa que eu queria compartilhar contigo. Me dá 2 minutinhos, e você, palavra no lombo do camarada. Simples assim. Sabe, pregue a palavra, quando necessário use palavras. Também use bastante o seu testemunho, e quando necessário use palavras. Então a igreja saudável, ela não segura pessoas. E aqui vem o segundo ponto. E aqui isso aqui vai servir para líderes aqui. Líderes. Muitas vezes o nosso discípulo tem um dom, tem um talento, e a gente fica segurando em nome de um propósito que é futuro e imaginável. Meu irmão, se o seu discípulo ele pode servir hoje, abençoe, não retenha, libere ele para servir hoje. É óbvio que existem princípios bíblicos a se seguir, tem que ter bom testemunho, tem que estar discipulado. Mas às vezes o camarada está atentando para todos os princípios. Aí o líder vai dizer assim, não, você não pode ainda não. Você não pode não, porque eu ainda estou orando, eu ainda estou discernindo. Meu irmão, não é tempo de reter, é tempo de abençoar, é tempo de liberar. E essa é uma palavra profética da nossa liderança. Então, vocês estão entendendo? Então a igreja saudável, ela não segura pessoas, ela não prende, ela não é dominadora, não é uma liderança tóxica que diz o que o outro faz ou deixa fazer. Ela observa dons e abençoa. É lógico, reitero, não estou dizendo que a gente vai poder servir de qualquer jeito, pecar todo torto, bagunçado, não. Mas tem gente que está alinhado com a palavra de Deus e o líder está segurando. E o líder está ali o tempo todo debaixo de desconfiança. Você precisa
ter sensibilidade. Sensibilidade. Então a marca da igreja apostólica é que ela não centraliza dons, não centraliza talento de ninguém, não fica prendendo ninguém. Se essa pessoa ela estiver enganando você, ela vai tratar com Deus. Mas se ela está mostrando que está alinhado com a palavra de Deus, meu irmão, libere, abençoe. Não fique envaidecido. Ai, mas e aí? E se ele fizer melhor do que eu? Meu irmão, se alegra, é seu filho. É seu filho na fé. É seu filho na fé. Eu tenho o maior orgulho que eu espero que esse homem seja um pastor melhor do que eu. Eu quero que todos os meus discípulos que se tornarem pastores sejam pastores melhores do que eu, que possam ir mais longe que eu, nem que eu tenha que botar no meu ombro. Tem uma frase de um camarada chamado, está até no livro que a gente está lendo, que ele diz assim, ó: se eu olhei mais longe é porque eu estava em ombro de gigantes. A verdade é que os nossos filhos precisam olhar mais longe, porque a gente vai colocar ele nos nossos ombros, para eles viverem o que a gente não viveu. E a gente não pode ter vaidade para isso, não. A gente não pode ficar enciumado. Estão dando mais importância. Ele está fazendo mais do que eu. Meu irmão, acorda, converta-se a Jesus Cristo, em nome de Jesus. E não centralize dons, não centralize ministérios, não gere também outra coisa. O que é não reter? É não gerar dependência de pessoas e cargos. Não fique ali na dependência de, eu só vou fluir se o fulano fizer, se fulano estiver comigo, se Beltrano fizer por mim. Pare com isso. Você tem o Espírito Santo em você. Você é cheio do Espírito Santo. Então uma igreja apostólica que se move apostolicamente, baixo do princípio apostólico, é uma igreja que multiplica líderes, discípulos, igrejas que cresce. Como estou entendendo o que estou dizendo? Eu lembro de uma vez, eu estava ministrando aqui, eu lembrei de uma frase que eu disse: Jesus, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Portanto, significa dizer que ele vai fazer da igreja líderes de líderes. Aqui todo mundo tem que ser líder, todo mundo tem que liderar em algum nível, todo mundo tem que estar cuidando de alguém, todo mundo tem que estar entregando o seu dom, todo mundo tem que estar colocando à disposição do reino. Todo mundo. Volto a dizer, eu preciso reiterar isso aqui para não ficar mal entendido, né? Eu estou dizendo que você vai, estou em pecado e vou fazer. Não, abandone o pecado e venha viver a glória de Deus na sua vida. Abandone o pecado e venha servir ao Senhor. Abandone o pecado e venha viver o propósito de Deus para a sua vida. Que esse é o lugar mais seguro do mundo para você viver. Pode ter certeza disso. É o centro da vontade de Deus para a sua vida. Então, o discipulado bíblico, ele sempre aponta para essa cadeia de reprodução espiritual, onde não tem alguém controlando e retendo. Eu fiquei muito marcado com essa frase do decreto. A gente conversou, né, pastor Renan, sobre isso. Eu falei, caraca, o que é isso aqui? E aí, ao meditar na palavra de Deus, eu fui exemplos de retenção que a gente vive na Bíblia, dentro da igreja. Primeiro, eu falei a retenção do conhecimento espiritual. Eu aprendo, mas não passo para ninguém. Segundo, retenção dos talentos das pessoas que estão debaixo da minha liderança. A pessoa tem talento, ela tem um dom que pode contribuir com a comunidade de fé, mas o líder diz, não, você não está pronto, você não tem outras coisas. Não, isso também está errado. Não pode haver retenção. Outra coisa que também tem, retenção de pessoas para si. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 12, tinha uma briga entre a igreja que dizia assim, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu não sei o que. Meu irmão, a gente não é dono de ninguém. Nós temos responsabilidade sobre os nossos discípulos, mas eu não sou dono de vocês. Eu não estou aqui para determinar nada na vida de vocês. Eu estou aqui para mostrar o que a palavra de Deus diz. E vocês precisam também assumir responsabilidade sobre as escolhas de vocês. Meu papel é guiá-los à verdade, não decidir nada por vocês. Você entende isso? Porque a gente vem de uma estrutura eclesiástica, eu estou falando de forma geral, onde tem aqueles líderes que dominam sobre os outros, diz o que a pessoa come, tem que ter bênção para ir, eu vou passear com a minha família, me abençoa. Meu irmão, obviamente o seu camarada ele não está abrindo mão, não está sendo negligente com um compromisso espiritual que ele assumiu previamente.
Cara, o cara não tem nada que me dá satisfação porque ele vai ou vai fazer o que vai fazer da vida dele. Desde que ele cumpra com aquilo que ele acordou com o Senhor, com a igreja de Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, muitas pessoas ficam criando dependência emocional e espiritual. Não prepara sucessores, aí fica o tempo todo ali, ó, como um pai mimando os seus filhos que não crescem. Eu já fiz isso aqui no passado, eu vou fazer de novo hoje. Uma meia-culpa, a gente trabalha com cura e libertação. Mas muitos de nós passou a ficar infantilizado com essa questão da paternidade espiritual. Ai, meu Deus, eu quero sempre um pai para cuidar de mim. Meu irmão, uma hora você tem que virar pai para cuidar de alguém. Você tem que virar mãe espiritual de alguém. Você não pode ser um filho eternamente. Uma hora você tem que assumir a responsabilidade de crescer e de compartilhar com os outros, ser um sucessor. E não, entende? E aí sabe por que isso acontece? Porque é melhor manter os filhinhos ali do que ver eles como ameaça ao nosso domínio. Irmão, isso não pode acontecer. A gente tem que abrir mão da vaidade. Quando isso acontece, esse tipo de retenção, o que acontece? Relacionamentos centralizados, centralizadores, controladores e não discipulado. Isso não é discipulado. Eu estou ensinando de púlpito para que toda a igreja saiba o que é discipulado e o que não é discipulado. Discipulado não é controlar a vida de ninguém. Discipulado é ensinar a palavra de Deus, que cada um faça suas escolhas e assuma as consequências das suas escolhas. Se errar e quebrar a cara e voltar arrependido, a gente vai estar lá para abraçar e dizer, vamos de novo, estamos juntos. É assim mesmo, acontece. Tem gente que é assim, só aprende na peia, né? Tem gente que só aprende apanhando. Tem outros que são mais espertinhos um pouco, dizem assim, eu não vou, já vi o outro quebrando a cara ali, não vou arriscar, vou ficar na minha aqui, porque eu não sou trouxa. Mas tem uns que gostam de... Lá em casa é meio assim, tem assim. Aí o que acontece? Por que alguns retêm o ministério por controle? Aquela pessoa que quer decidir tudo tem que passar por ela. Dificulta o surgimento de novas pessoas, de novos dons, de novos talentos, de novas pessoas. Sabe, o tempo todo enciumado, o tempo todo brigando com alguém. Se alguma pessoa... A gente está, mais uma vez, a gente tem lido um livro juntos, assim, tem sido maravilhoso. Ele está lendo um livro chamado Liderança Disruptiva. Maravilhoso o livro. E ele fala uma coisa interessante nesse livro. Todas as vezes que alguém está num lugar, numa posição de autoridade, que ele é apático, que Deus levanta alguém, é tipo Saul e Davi, que Deus levanta alguém muito mais inspirado, muito mais motivado, essa pessoa vai começar a atacar essa pessoa, esse outro. Como Saul fez com Davi, enciumado, porque é controlador, porque quer as coisas debaixo do seu controle, tem sentimento de posse, confunde a autoridade com ser dono. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Liderança pesada tem pouco fruto. Nós precisamos de uma liderança que ministre a palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo. Eu estava hoje lá em casa, e aí eu sempre pesquiso muito, e aí eu estava estudando, e aí abrindo um vídeo lá aleatório, eu não lembro, era uma palavra de um cara falando sobre a Bíblia, e aí eu vi outro, eu falei, meu Deus, mas parece muito coach essas coisas, Jesus. Eu falei, como é que é isso, Senhor? Aí as pessoas vão começar a achar que toda a palavra de Deus é assim. Mas aí o Espírito Santo disse, meu filho, o que faz a diferença é a unção. O que faz a diferença é a presença do Espírito Santo. Existe uma diferença entre ministrar a palavra de Deus debaixo da autoridade do Espírito Santo e simplesmente pegar aquela palavra e tornar aquilo um treinamento, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todo homem de Deus e mulher de Deus que prega a palavra, que ministra a palavra, que ensina a palavra, que discipula, precisa fazer debaixo da inspiração do Espírito Santo. É isso que nos diferencia, é a presença do Espírito Santo quem nos diferencia. Sabe outra coisa que a gente retém? Recursos. Aquele que retém mais do que é justo. Bota aí Provérbios 11, 24, rapidinho na tela.
dá apenas aquilo que sobra, não investe no reino, vê o dinheiro como segurança, um lugar de segurança, não como ferramenta, vê o dinheiro como sendo um lugar de você colocar a confiança e não um meio. Provérbios 11, 24 diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Não sou não, a Bíblia que está dizendo, tá? A miséria, teve um vídeo de um pastor na internet, você já deve ter visto, que ele diz uma coisa muito forte, mas que vale a reflexão. Ele diz assim, ó, tem gente aqui que só é crente porque é pobre. Ele fala para a igreja dele. Eu falei, cara, que pesado isso aí, meu. Isso é pesado. Mas depois eu fui refletir um pouquinho sobre isso, né? Para além do impacto emocional que a frase me causou, eu fui parar, peraí, deixa eu pensar sobre isso. Se isso faz sentido. E quando a gente faz uma reflexão, pode até não ser a maioria, mas existe um ou outro que de fato só busca Deus porque quer melhorar de vida. E se acontecer, a gente não vê mais esse irmão na igreja. É fato. E aí a palavra de Deus está nos mostrando aqui, ó, que aqueles que retêm são normalmente aqueles que nunca alcançam aquilo que buscam. Então tem aqueles que retêm testemunho. Sabe por que eu pensei também sobre isso? Dia 31, a gente sempre abre oportunidade para testemunhos. Das duas uma, ou você está retendo o testemunho de Deus na sua vida, ou a gente não tem testemunho. Eu quero acreditar na primeira opção, que a gente tem testemunho, mas a gente acaba não contando o nosso testemunho para ninguém. Só que existe um princípio bíblico que nos ensina que a gente não pode deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Coloca em Atos, capítulo 4, verso 20. Muitas vezes a gente só vive a fé no ambiente da igreja, não compartilha Cristo fora, a gente não fala do que Jesus tem feito nas nossas vidas. Mas Atos 4:20 diz assim, ó, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E muitas vezes fica retendo o testemunho. Você não fala do que você viu, você não fala do que viveu, você não fala do que experimentou, você não fala do que tem recebido da parte de Deus. Está retendo algo. Uma igreja apostólica não retém. E por fim, o último tópico perdão, passei do tempo. O pessoal do louvor que me entregou depois. Retém o tempo. Efésios 5,16, coloca aí, por favor. Efésios 5,16, vou terminar com isso aqui. Tem irmãos, uma igreja apostólica, ela não retém o tempo para Deus. Tem gente que gosta de fazer o mínimo para Deus. É só para se sentir bem, para se sentir confortável de que está fazendo alguma coisa para Deus. Mas a verdade é que uma igreja apostólica, ela aproveita ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Pois bem, a pergunta é: você faz parte de uma igreja apostólica? Você é igreja? Entendendo que como indivíduo, você e eu somos igreja. Você é uma igreja que se move debaixo dos princípios apostólicos? Ou você está sempre ocupado demais para servir? Deus sempre fica com o resto do teu tempo? Quando der eu vou lá. Como é que é? Prioriza o conforto acima do seu chamado? Ah não, estou cansado demais hoje. Irmãos, tem dias que eu estou cansado demais para pregar, eu venho pregar. Teve dias que eu preguei e subi nesse púlpito aqui em depressão, mas preguei. Já preguei com crise de ansiedade, mas já preguei. Se vocês lembram, eu já cheguei aqui no culto brigado com a minha esposa. E aí eu subi no púlpito aqui, pedi perdão da minha esposa de púlpito. Disse, briguei com a minha esposa a caminho da igreja, estou pedindo perdão dela aqui antes de eu começar a pregar. Já fiz isso aqui. Não tenho pretensão nenhuma de parecer espiritual para ninguém. Acontece. O pastor briga, a gente sabe de nada, inocente. Por isso que eu não quero morar perto da igreja, porque eu quero brigar em paz com ela. Entendeu? Se eu brigar perto da igreja, todo mundo vai saber, vai ficar escandalizado. A gente não briga tanto assim não, tá? Então, o que acontece? A gente retém tempo e tem uma vida cristã improdutiva. A gente não consegue entregar nada para Deus. Então eu quero convidar você a ficar de pé agora, em nome de Jesus.